Hoje nós vamos falar sobre frutos visíveis. A maturidade, ela aparece no resultado. A sua vida produz resultados. Você consegue demonstrar pelas suas atitudes, pelas suas condutas, resultados, frutos visíveis que poderão ser copiados. É isso que nós vamos falar nesse momento. A fé que não gera frutos, ela precisa ser revista. E isso vale para todas as atividades da nossa vida. Nós precisamos rever sempre as nossas condutas. Por quê? Porque se você procura ter uma fé madura, e nós já falamos sobre isso daí, ela vai gerar esses frutos visíveis. Ela vai gerar esses frutos que você vai entender com a leitura que nós vamos fazer do texto da Bíblia, a leitura base que nós colocamos aqui para vocês. O texto base está em Mateus 7, de 15 a 20. Vamos ler esse texto? Então leia aqui comigo, me acompanhe nessa leitura. Então Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Vou ler para vocês. Isso... Antes de iniciar essa leitura, eu quero dizer que quem fala nesse texto é Jesus Cristo que está dizendo, tá bom? E nós vamos aprofundar um pouquinho sobre essa palavra. O texto diz o seguinte: os falsos profetas, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está dizendo isso para nós hoje. E o que ele quer dizer? Jesus usa a metáfora agrícola muito clara, que todo mundo naquela época conseguiria entender, e hoje nós também temos essa capacidade de entender. Uma árvore boa, ela sempre dá bons frutos. Uma árvore ruim sempre vai dar frutos ruins. Não existe figueira que dê espinhos, nem espinheiros que dê uva. Essa é uma metáfora que Jesus usou se referindo aos falsos profetas. A verdadeira natureza espiritual de uma pessoa, especialmente de quem se apresenta como líder espiritual, não pode ficar escondida para sempre. Uma hora se revela. Essa revelação se dá por meio de frutos, resultados concretos da vida dessa pessoa. E o que são esses frutos? Frutos visíveis. Os frutos, preste atenção, não são principalmente milagres, multidões, sucesso financeiro, coisas que os falsos profetas muitas vezes demonstram, têm. Os frutos verdadeiros que Jesus Cristo está falando são caráter, se materializa pelo amor, pela alegria, pela paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso está lá em Gálatas 25, capítulo 5, 22 e 23, e nós já falamos sobre esse texto. É por isso que eu estou dizendo isso aqui para você. Obediência também prática à vontade de Deus. Então, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que obedece e faz a vontade do Senhor. O tratamento dado às pessoas, principalmente aos mais fracos, aos mais frágeis, isso também é fruto, demonstra que essa pessoa tem essa capacidade. A doutrina ensinada, alinhada com as escrituras, o tipo de vida que produz nos outros, né? Que levam as pessoas para mais perto de Deus, que criam essa possibilidade de fazer com que você caminhe sozinho na sua fé. Esses são frutos visíveis que você pode encontrar em pouquíssimas pessoas.
Esses são frutos visíveis. E nós lemos aqui, eu vou ler mais uma vez. O texto é Jesus Cristo que está falando. E Jesus diz o seguinte: acautelai-vos. Tá, vou repetir para vocês, desculpe, tá? Então nós estamos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 15 ao 20, que Jesus diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso quem está falando? Jesus Cristo. E ele usa essa metáfora da agricultura para dizer: você já colheu alguma vez uva de espinheiro? É óbvio que não. É óbvio que não. Nem o mágico vai conseguir fazer isso daí. Por quê? Porque a natureza ela é clara e a natureza humana também é. A fé que não gera fruto, ela precisa ser revista. Essa é a passagem. O fruto é um caráter. Ele não é apenas um discurso, não é aquilo que você fala. Eu convido você a me visitar, a me seguir nas redes sociais. Eu estou nesse momento num compromisso com você de fazer lives diárias como essa para o crescimento espiritual, o meu crescimento espiritual e o seu crescimento espiritual também. A aplicação prática disso vai dar o que nesses frutos visíveis? Aumentar a sua credibilidade. As pessoas passarão a ter confiança em você, elas vão procurar se aproximar de você, vão procurar estar perto de você. E, naturalmente, aqueles que não dão bons frutos, eles vão se afastar. Isso é natural. Essa é uma sequência concreta de que quando você está alinhado com o caminho do Senhor, quando você está buscando Deus sempre que Ele haja na sua vida, muitas pessoas vão se afastar de você. Por quê? O invejoso, aquela pessoa que não quer que você cresça, ela quer sempre você abaixo dela. Quando você começa a crescer, você vai ofuscar a visibilidade que essa pessoa tem e ou ela vai tentar te diminuir, ou ela vai tentar afastar você de Cristo, ou ela vai se afastar de você. O mais certo é você continuar no caminho do Senhor e se afastar dessas pessoas. Eu quero que você entenda que essa conversa nossa diária que nós temos aqui, ela tem a liberdade. Você pode me seguir nas redes sociais, você pode me mandar uma mensagem, pode conversar comigo sem dúvida nenhuma. Mas eu quero que você interaja comigo aqui e peça, escreva aqui: Senhor, que a minha vida frutifique, que eu consiga demonstrar frutos visíveis por meio da minha fé. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele derrame sobre nós mais possibilidade de crescermos cada vez mais por meio do Espírito Santo e nisso também trazer frutos visíveis, desculpe, frutos visíveis que possam ser externados, mas não forçados, sejam frutos naturais produzidos por você. Vamos pedir a Deus para que gere frutos visíveis em nós. Senhor meu Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome, muito obrigado por mais esse dia. Coloco diante do Senhor a minha vida, da minha família, do pastor Ricardo, de todos os integrantes da Igreja Batista Central de Brasília, de cada pessoa que assiste, Pai, e curte essa live diariamente, de cada um dos meus seguidores, em nome de Jesus Cristo. Pai, permita que possamos, Senhor, gerar frutos visíveis, Pai, onde nós possamos alcançar outras pessoas, possamos, Pai, levar a Tua palavra, porque não sou eu que convenço, quem convence é o Espírito Santo, mas a Tua palavra, ela precisa ser professada, ela precisa ser lida, e é isso que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Ajuda-nos cada vez mais aqui, frutifiquemos, Senhor, por meio de nossas condutas, de nossas orações,
que isso se reflita na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso país, Pai. Vamos buscar crescer cada vez mais em nome de Jesus Cristo. E esse crescimento se demonstrará por meio dos frutos que o Senhor planta, porque o Senhor nos dá os talentos e o Senhor vai cobrar de cada um de nós esses talentos. Eu peço então que o Senhor permita, Pai, que nasça, que brote frutos visíveis em cada um de nós. Nos dê, Pai, uma noite maravilhosa e um dia abençoado amanhã, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. O Senhor, quando você pede, quando você ora, Ele vai sim te ouvir, Ele vai inclinar os seus ouvidos à sua oração sincera, quando você abre o seu coração para Ele. E nisso, o fruto, ele não vai se declarar, ele vai se manifestar por meio de sua conduta, tá bom? Vamos ficando por aqui. Eu convido você mais uma vez a me seguir nas redes sociais, a me buscar, porque não são só esses conteúdos que eu estou produzindo. Eu tenho pedido sempre a direção do Senhor para produzir conteúdos informativos e transformador para a sua vida. Essas lives, elas são transformadoras para a minha vida. Está transformando. Eu já sinto falta, saudade de você, porque eu quero cumprir essa meta. Nós vamos cumprir essa meta enquanto Deus permitir, tá bom? Amanhã nós falaremos sobre uma vida espiritual estável e fecharemos o ciclo de mais 7 lives e vamos abrir um novo ciclo, certo? Então nisso eu peço que você fique comigo até o final, que me siga, e nós estamos nesse propósito juntos, todos os dias, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até amanhã.